Tindolele, tindolala, a vossa majestade vai conversar. Tindolele, tindolala, um segredo bem secreto. Mas eu vou te contar e tenho certeza que curioso você está. Tindolele, tindolala, vem com a gente desvendar. Olá, galerinha. Conta pra mim, você sabe guardar segredo? A história que eu vou te contar é sobre um segredo muito, muito, muito secreto. Vem com a gente! Você já foi em algum lugar muito longe? Pois é. A história que eu vou te contar hoje é de um lugar longe, 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 longe. Nem se a gente pegasse um avião, um navio, um trem, um barco, um balão, a gente ia chegar, porque era muito, muito, muito longe. Nesse lugar, longe de tudo, morava um rei. E esse rei tinha um segredo que ele guardava as 7 chaves. Ninguém podia saber desse segredo. A única pessoa de todo o reino era o barbeiro do rei. Eu sei que você está curioso. O segredo eu vou te contar, mas não pode contar para ninguém, tá bom? Pois é. O rei usava peruca. Mas não é porque ele era careca. Não, é que o rei não tinha uma orelha. E somente uma pessoa sabia deste segredo. O rei tinha muito medo, vergonha de ser descoberto. E os seus súditos começarem a zombar da sua cara. Então, a única pessoa de todo o reino era o barbeiro. O barbeiro tirava aquela peruca, porque sim, ele usava uma peruca toda enrolada, toda encaracolada para cobrir a sua orelha. Aliás, para cobrir, esconder que ele não tinha uma orelha. Exatamente. Pois é. Só que o barbeiro que cortava o cabelo, porque sim, ele tinha cabelo. Quando crescia, ele ia lá no seu amigo e o barbeiro cortava. Ele nunca, nem sequer pensou em contar para alguém. Só que o barbeiro era um senhor muito velhinho, muito amigo do rei. Mas o barbeiro morreu. E agora, como é que o rei ia fazer para cortar o seu cabelo? O cabelo já estava comprido, muito comprido, mais ou menos assim, ó, igual o meu. Já não conseguia esconder debaixo da peruca. Ele teve que pensar quem queria cortar o seu cabelo. Ele pensou e escolheu um súdito que ele tinha tudo o que podia para ser honesto, todos os requisitos. Então o rei chamou e conversou com ele. Só que quando o barbeiro chegou, o rei teve uma conversa muito séria.
que se alguém ficasse sabendo do seu segredo, ele iria cortar a orelha do barbeiro. O barbeiro era um jovem rapaz, muito, muito honesto. Jamais ele ousaria contar para alguém. E agora, mais ainda, sendo ameaçado. Mas o tempo foi passando, e começou a dar uma coceira no barbeiro. Mas aquela coceira não era de alergia, não. Era de vontade de contar aquele segredo. Mas como que ele poderia contar e quebrar a confiança do rei? E ainda correndo o risco de perder a sua orelha. Então, ele teve uma grande ideia. Ele pegou um trem, pegou um avião, pegou um cavalo, pegou um balão e foi para bem distante do reino. Chegou num lugar bem deserto, fez um buraco bem fundo e dentro daquele buraco ele falou: "O rei não tem uma orelha!" E tampou o buraco. E voltou pro castelo. Ele contou pro buraco e ninguém ficou sabendo. Assim, ele não ia quebrar a confiança do rei. Mas o tempo passou e lá naquele lugar onde ele gritou, nasceu um bambuzeiro. Exatamente. E daquele bambuzeiro, as pessoas iam até ele e começaram a fazer umas flautas. O problema é que, quando tocava-se a flauta, em vez do som normal, saía: "O rei não tem uma orelha, o rei não tem uma orelha, a orelha o rei não tem." Era um som estranho. E assim, como era um barulho diferente, um som completamente diferente do que todas as pessoas conheciam, o homem começou a confeccionar, a fabricar muitas flautas. E todas tinham o mesmo barulho. "O rei não tem uma orelha, o rei não tem uma orelha o rei não tem." Quando o barbeiro ficou sabendo, ele começou a comprar todas as flautas daquele castelo. De todos os lugares, ele ia e comprava. Ele comprou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, uma imensidão de flautas. "Ufa, estou livre", disse ele. Mas aconteceu que teve uma grande festa no reino. E vocês não vão acreditar. Sim, foi várias pessoas tocar flauta. 1, não, 2, não, 3, não, 4, não, 5, não. Eram muitos e todos estavam tocando a flauta ao mesmo tempo, no mesmo ritmo, no mesmo som. "O rei não tem uma orelha, o rei não tem uma orelha o rei não tem." O rei ficou apavorado e o barbeiro que estava lá não sabia o que fazer. Mas quando o rei viu
que as flautas estavam tocando, tudo no mesmo ritmo. As pessoas que estavam ali, todos da realeza e também os súditos, começaram a dançar naquele ritmo e se divertir. Então, o rei tomou uma decisão. Tirou a sua coroa, tirou a peruca. Nunca alguém tinha visto ele sem peruca. E sim, ele revelou o seu grande segredo, que não tinha uma orelha. Mas, para sua surpresa, os súditos, todos do reino, nem sequer ligaram. Apenas começaram a aplaudir ele pela atitude, pela coragem que ele teve de revelar o segredo. E dizem que a partir daquele dia, o rei governou aquele reino muito melhor do que ele já fazia. Porque agora ele não tinha mais segredo e não tinha mais que se preocupar em guardar aquele segredo. E ele se tornou o rei mais feliz do mundo. Sem uma orelha. Gostou da nossa história de hoje? Conta pra mim. Você sabe guardar o segredo? Eu sei. Manda lá no Instagram do canal Fada Leu Conta e conta pra mim o seu segredo. Eu prometo que eu vou guardar as 7 chaves. A história que eu te contei hoje é O Rei e a Flauta, de Ricardo Moreira Figueiredo Filho. Gostou? Então, segue lá no canal essa história e todas as que tem lá. Tem muitas histórias. Não esquece, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma história. Beijo!